Irmãos, sabermos a finalidade de uma coisa, quando nós vamos fazer essa coisa, nos ajuda a fazermos devidamente. Nos ajuda a entendermos o caminho que nós devemos percorrer para chegarmos no objetivo final. E como isso se aplica à apologética? Qual é o objetivo, qual é o alvo? Ou onde eu quero chegar com a apologética? Para onde ela caminha, né? Quando eu faço apologética. Alguns irmãos pensam, como eu já pontuei hoje na aula da escola dominical, que a apologética é convencer alguém no sentido de vencer um debate. Então, se eu vencer um debate, se o meu argumento prevalecer, então eu fiz boa apologética, ou se eu conseguir defender a fé, se eu conseguir derrubar o meu adversário, então eu atingi a finalidade da apologética. Só que esse não é o alvo da apologética, irmãos. Eu não faço apologética visando isso, simplesmente vencer um debate ou derrubar alguém. Sem dúvida, a apologética, como qualquer outra coisa na vida cristã, como qualquer outra coisa na vida, ela tem por finalidade maior glorificar a Deus. Então, de maneira absoluta, a apologética, qual é o alvo da apologética? O alvo da apologética é que Deus seja glorificado. Mas o ponto aqui, então, irmãos, é nós entendermos qual é a finalidade em termos relativos, ou seja, onde a apologética quer chegar. E todas as vezes, então, que eu falar sobre o ponto de chegada ou o alvo da apologética, entendamos isso. Sim, ela é para a glória de Deus, mas ela tem um alvo específico. Toda argumentação, tudo que nós falamos, toda tentativa de reduzir o pensamento humano e rebelde, independente de Cristo, a nada, é para chegarmos num lugar. É para que Cristo seja apresentado. O chão é tirado, o falso chão é tirado, para que o verdadeiro fundamento seja posto no lugar, irmãos. Para que cheguemos a Cristo como o único que dá sentido à vida e que muda o coração. Se eu não faço apologética visando isso, ou se isso não acontece, eu não fiz apologética de forma alguma. Eu não estou falando de apologética cristocêntrica, mas apologética cristã verdadeira. Se meu ponto não é Cristo, eu não fiz apologética verdadeiramente. Se eu não chego a Cristo, aquele que converte o coração, mostrando a indispensabilidade de Cristo, eu não fiz apologética. Então, a partir disso, irmãos, eu quero mostrar, a partir de Atos 17, a partir do fazer apologético do apóstolo Paulo em Atos 17, como que isso é fundamental no entendimento da apologética cristocêntrica, na apologética verdadeiramente bíblica. Leamos então, irmãos, Atos 17, do versículo 16 ao versículo 34. Diz assim a palavra do nosso Deus: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus se, porventura, tateando-o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração.
Sendo, pois, a geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se apegaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Deus bendito, obrigado, Senhor, por nos aceitar na Tua presença e Te adorarmos e exaltarmos o Teu nome, Senhor. Por meio de Cristo nós fazemos isso, Senhor. Por meio daquele que nos torna dignos de nos achegarmos à Tua presença e corrermos confiadamente, confiados na graça e na misericórdia e nos méritos dele, é que nós chegamos ao Teu trono da graça, que não é mais um trono de juízo, Senhor, mas um trono de graça. E é diante do Senhor, então, que nós pedimos, Pai, fala conosco nessa noite do Teu santo dia, edifica o Teu povo, alimenta-nos, Senhor, para que então possamos contemplar a glória do Teu Filho na Tua palavra, Senhor, na Tua Santa Escritura. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Atos, e eu sei que os irmãos estão tendo uma exposição sequenciada do livro de Atos, ele foi escrito pelo evangelista Lucas, um evangelista que caminhou e foi discípulo do apóstolo Paulo. Nós temos Lucas, o mesmo Lucas que escreveu o evangelho a um romano, um oficial romano, provavelmente um oficial romano chamado Teófilo. Em Lucas capítulo 1, ele diz que no seu evangelho ele procura ordenar, falar acerca dos fatos do que Cristo fez e ensinou. E agora em Atos, como um segundo volume de sua obra, ele continua falando aquilo que Cristo continuou a fazer e a ensinar, dessa feita por meio dos seus apóstolos. O livro, então, queridos, ele possui alguns propósitos, né? Algumas pessoas pontuam como defender a fé cristã ante a perseguição judaico-cristã, mostrando que os cristãos é que são os verdadeiros descendentes de Abraão, e que a fé cristã era aquilo que Deus sempre intentou no início da revelação. Depois, alguns vão colocar que é defender o apostolado do apóstolo Paulo como coigual ao de Pedro, e ainda fortalecer a fé dos crentes que não conviveram com o nosso Senhor Jesus Cristo, nem com os apóstolos. De forma que Lucas, irmãos, ele estrutura o evangelho a partir do que o nosso Senhor Jesus Cristo falou lá em Atos capítulo 1, versículo 8, que os apóstolos seriam testemunhas do Senhor, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E assim o livro de Lucas ele está estruturado. Do capítulo 1 ao capítulo 8, a pregação destinada aos judeus, Jerusalém e Judéia. Do capítulo 8 ao versículo 13, a pregação destinada aos samaritanos. E do capítulo 13 ao capítulo 28, a pregação aos gentios. O texto que nós lemos, irmãos, o capítulo 17, está exatamente nessa terceira parte do livro, quando o evangelho já se expande e chega até aos gentios, isto é, aqueles que não eram judeus e não possuíam revelação especial. Nessa ocasião em que o apóstolo Paulo prega em Atenas, irmãos, já fazia mais ou menos 20 ou 25 anos desde a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E no início do capítulo 17 é registrado que Paulo e Silas pregavam o evangelho numa cidade chamada Tessalônica. Ali, enquanto eles pregavam o evangelho de maneira muito breve, porque os judeus se levantaram e perseguiram contra eles, eles precisaram sair fugidos para uma cidade vizinha chamada Bereia. Então os judeus perseguiram em Tessalônica, souberam que Paulo e Silas estavam ali em Bereia pregando o evangelho. Esses mesmos judeus correm para Bereia a fim de fazer alvoroço e atrapalhar a pregação do evangelho. Silas continua em Bereia e Paulo é levado então para Atenas. E enquanto ele está em Atenas esperando os demais discípulos para que eles continuem a viagem missionária, o apóstolo Paulo prega então ali naquela cidade, irmãos. Atenas, queridos, Atenas, irmãos, era o centro intelectual daquela época.
De há séculos, os atenienses eles se consideravam o suprassumo da intelectualidade filosófica. Nesse momento em que o apóstolo Paulo prega para esse povo, eles já tinham Platão, eles já tinham Aristóteles, Sêneca era contemporâneo, então eles se arrogavam os detentores da verdadeira sabedoria, eles eram os grandes sábios e os grandes filósofos. Só que a intelectualidade dos atenienses, irmãos, tem uma característica muito peculiar. E na verdade, queridos, irmãos, essa continua sendo a mesma característica de todo e qualquer intelectual que se levanta contra Cristo. Lucas, ele poderia registrar acerca da característica da cidade, né? Vejo que essa cidade é extremamente racionalista, que essa cidade é extremamente intelectual, qualquer coisa. Mas o que é que Lucas registra? Essa cidade é extremamente religiosa. A intelectualidade dos atenienses, irmãos, era uma intelectualidade religiosa. Ela tinha um caráter espiritualista, porque naquele contexto era considerado sábio aquele que não negava a existência de Deus, porque ele considerava a possibilidade de Deus existir. Ele não saberia dizer isso. Então, eles eram extremamente místicos e espirituais. É por isso, então, irmãos, que no versículo 16 é dito, veja comigo: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Conquanto eles fossem extremamente intelectuais, racionalistas e empiricistas, já existiam esses dois grupos naquela época, eles eram idólatras. Eles eram extremamente religiosos. Por isso também, irmãos, é que, tendo ouvido a Paulo, os filósofos se interessaram em ouvir mais. Veja o que fala a partir do versículo 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram para o Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isto. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então, irmãos, esses filósofos, né, que aqui Lucas registra como os epicureus e os estoicos, eles chamam o apóstolo Paulo para falar num lugar chamado Areópago. O Areópago, irmãos, era uma colina que dava com a vista para a Ágora, né? Que antes tinha funções jurídicas importantes. Ali, nesse local em que Paulo foi levado, se reunia um concílio de filósofos, concílios jurídicos para decidir as coisas acerca da cidade. Especificamente, irmãos, os filósofos que Lucas registra aqui, que se interessaram e interrogaram Paulo, eram dois. Eram os epicureus e os estoicos. Eram duas correntes que existiam naquela época e continuam existindo até hoje, irmãos. Os epicureus, eles eram os discípulos de Epicuro. Eles eram materialistas e criam na evolução. Aquilo que nós vimos hoje pela manhã, que continua existindo. E eles ensinavam que o fim principal do homem é se entregar a vida aos prazeres, é ter uma vida cheia de prazeres. Já os estoicos, eles eram discípulos de Zenon, eram rígidos e orgulhosos e criam que a maior virtude da vida consistia em ser indiferentes tanto à dor quanto ao prazer. Eles eram panteístas, eles eram fatalistas. É exatamente nessa cidade, irmãos, e esse é o contexto que está posto aqui, que o apóstolo Paulo se põe a pregar o evangelho para esse grupo de pessoas, extremamente intelectuais, filosóficos, né? Exaltavam a intelectualidade, mas é dito que eles eram extremamente idólatras e religiosos. E aqui vem o primeiro aspecto, irmãos, do que nós aprendemos nesse texto. O problema do homem não é intelectual, mas moral e cultico. Veja especificamente o versículo 16 e o 22. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Agora o versículo 22. O finalzinho dele. Paulo diz para os atenienses: em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Nós vimos isso, irmãos, acerca dessa verdade na noite anterior, quando nós expusemos Romanos capítulo 1, e vemos que toda e qualquer levante contra o Senhor, ele tem
uma raiz idólatra, ele é uma oposição idólatra, não é simplesmente uma oposição neutra, mas é uma oposição ao Deus vivo e verdadeiro. Paulo está na cidade mais intelectual e filosófica do mundo ocidental. E o que é descrito por Lucas é que essa cidade é dominada pela idolatria. Ele não descreve nenhuma outra coisa, irmãos, e sim a religiosidade. E aqui está um ponto importante, irmãos, para nós enquanto crentes, enquanto povo do Senhor. Toda e qualquer filosofia que não é submissa ao senhorio de Cristo, reconhecendo-o como Senhor, que Ele é, sobre toda a criação, e a sua palavra como norma e princípio para entendermos e nos fundamentarmos nela, para interpretarmos a realidade, toda e qualquer filosofia que se enquadra nesse contexto, nesse conceito, é uma filosofia idólatra. Enquanto crentes, irmãos, nós não nos opomos à filosofia, isso é importante deixar claro, né? Nós acabamos de falar hoje pela manhã que a apologética ou a teologia afeta a filosofia e fazer apologética envolve a filosofia. O ponto não é esse. O ponto é que todo e qualquer pensamento humano que é contra e não é submisso ao Senhor, é isso aqui que o apóstolo Paulo fala acerca dos atenienses. É idólatra. É idólatra. Por isso, irmãos, cuidado ao abraçar ideologias e filosofias de qualquer área, quaisquer que sejam, de maneira irrefletida. Você pode estar abraçando uma filosofia idólatra e não submissa e adoradora a Cristo, mas uma filosofia que se levanta contra o teu Senhor. Com isso, irmãos, eu também pergunto, o seu espírito se revolta em face da idolatria da nossa geração? Ou você simplesmente se conforma? Acha normal? Acha natural tudo isso? Como o seu espírito fica diante de tudo isso? Você pensa que os filósofos e teóricos não cristãos são apenas possibilidades de pensamento tão possíveis como qualquer outra? Ou o que Lucas e Paulo nos dizem, que envolve idolatria? Você se revolta com isso? Ou você simplesmente acha normal, acha natural? Eles dizem, irmãos, isso é um pensamento idólatra. Não há neutralidade. Enquanto povo do Senhor, irmãos, qualquer que seja a filosofia, irmãos, nós não podemos abraçá-la de maneira irrefletida ou igualá-la, equalizá-la com o Evangelho, porque se ela não está debaixo do senhorio de Cristo e da revelação do Senhor, ela é, por natureza, idólatra. Ela potencializa um aspecto da criação e idolatra esse aspecto, irmãos. Eu não estou dizendo com isso, queridos, como eu já falei na ocasião anterior, que eles não acertem em nada. Se eles acertam, é por causa da graça providente do Senhor. Apesar da sua depravação, o Senhor os sustenta, então, pela sua providência, para que o mundo não sucumba e caia, o Senhor dá o conhecimento a eles para que eles acertem. Mas essa realidade graciosa é apesar de, e não devemos nos conduzir e desprezar a realidade religiosa da questão. O problema de ideias filosóficas rebeldes a Cristo não é intelectual, é cultico. É cultico. Muitos, por exemplo, irmãos, tomam a graça de Deus para anular exatamente essa antítese que há entre Cristo e o mundo, né? E aí você vê, e aqui no nosso país, lamentavelmente, já estamos numa situação bem ridícula, né? E fora também, as pessoas tomam a graça comum, né? Esse conceito, né, de graça comum para qualquer coisa, a gente pode incluir no culto, a gente pode fazer na nossa lida com a filosofia, por causa da graça comum. Estes usam da graça comum, usam dessa graça providente não como o que de fato ela é, mas eles anulam a antítese que o Senhor pôs entre o pensamento que é submisso a Cristo apenas e o pensamento que é rebelde de Cristo. Não há meio termo, irmãos. Ou comigo ajunta ou comigo espalha. Ou está submisso a Cristo ou é rebelde a Cristo, irmãos. O problema é de adoração e não intelectual. Há uma grande antítese aqui posta, irmãos, e nós não podemos desprezar isso. Quando entendemos isso, então nós avançamos para o segundo momento da narrativa, o discurso de Paulo, a pregação de Paulo. E nós vemos aqui, irmãos, na pregação de Paulo, do versículo 22 até o versículo 30, algumas características essenciais na apologética centrada em Cristo. Somente a apologética com essas características conduzirá a Cristo verdadeiramente. Qualquer outra apologética que inclui
qualquer outro conceito que não os que Paulo faz aqui, ela não chegará a Cristo. Ela chegará a qualquer outra coisa, menos ao Deus vivo e verdadeiro. E veja o que o apóstolo Paulo fala, queridos. A primeira coisa que nós percebemos de característica aqui é que a apologética ela não é apenas defensiva, ela é atacante. Ela não simplesmente espera alguém a lhe inquirir, mas ela também chama os homens a se submeter a Cristo. Ela defende, mas ela também ataca. Ela também vai até o homem. E como é que nós vemos isso? Paulo ele expôs o pensamento deles. Paulo foi até o ponto de contato entre ele e eles. Eles eram criaturas do Deus Criador. E destruiu todo o sistema de pensamento inimigo. Veja o que ele fala no versículo 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus vivo, ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. A ironia do apóstolo Paulo em falar, vocês são acentuadamente religiosos, é um indicador dessa abordagem atacante. O apóstolo Paulo vai até o que eles dizem ser correto e fala assim, é isso mesmo que vocês são. Mas agora eu anuncio isso aqui para vocês. A segunda coisa, irmãos, é o ponto de contato. É aquilo que Calvino já falou em outras ocasiões, já mencionei, como o senso do divino. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o texto diz, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante. Eles tinham um senso de Deus, a tal ponto que eles de fato queriam adorar a deuses de maneira errada, mas o senso de adoração estava neles como criaturas de Deus. E todo homem, irmãos, por mais que queira negar a existência de Deus, ele é uma criatura adoradora. A questão é só se ele adora ao Deus vivo e verdadeiro ou se ele adora a criação. Mas não há uma opção de não ser adorador. Ele é adorador. Até o ateu que você conheça mais convicto, no fundo, e é o argumento do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, adora a si mesmo, adora a sua própria razão, a sua própria capacidade. Todos os homens são adoradores porque são criaturas de Deus. E esse é o ponto de contato que o apóstolo Paulo chega aqui. A terceira coisa, irmãos, é que ele faz menção, então, a partir disso, do que ele chama de o Deus desconhecido. E o que seria esse Deus desconhecido, irmãos? E por que o apóstolo Paulo usa isso como ponte? Eu já tive a situação de ouvir teólogo dizendo que, com base nisso que o apóstolo Paulo faz aqui em Atos 17, nós podemos chegar para um muçulmano e dizer que Alá é o Deus da Bíblia para os muçulmanos, a fim de evangelizá-los. Irmãos, isso é um absurdo. E nem de longe é o que está acontecendo aqui. Aliás, foi exatamente isso que os adoradores de Baal fizeram no Antigo Testamento. Por meio de Baal, eles queriam adorar ao Deus vivo e verdadeiro, como diz aqui. Esse aqui é o Senhor Deus. Esse aqui é o Senhor Javé. Os deuses, irmãos, para os filósofos gregos, eles não eram distintos da criação. Eles eram uma coisa só com a criação. Se você já assistiu filme de mitologia grego, já leu alguma coisa do tipo, você percebe que os deuses deles são extremamente passionais. Eles são homens aparentemente melhorados e mais poderosos, mas são entregues a vícios e a virtudes. Porque para eles os deuses não eram transcendentes, eles faziam parte da criação, estava ali, era uma coisa só. Os filósofos gregos então eram conhecidos como monistas, abraçavam a ideia de Deus estoica ou de Epicuro. Ele não poderia chegar a Cristo por meio desse Deus. Se ele simplesmente abraçasse a visão grega de Deus, de divindade, ele não chegaria a Cristo, porque não há espaço para um Redentor que encarnou, que é Deus, encarnou, tornou-se plenamente homem e plenamente Deus, o que ele era, cumpriu a obra mediatória, foi morto, ressuscitou e ascendeu aos céus. Não haveria como Cristo entrar nessas divindades gregas. Então o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, irmãos, não é tomar uma divindade grega e dizer que esse Deus grego de vocês é o Deus da Bíblia, como esses teólogos, esses missiólogos querem então fazer. O Deus desses filósofos, irmãos,
Certamente não é isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Não havia na realidade qualquer conexão real entre um Deus desconhecido e o Deus e o Deus vivo e verdadeiro. Paulo dificilmente quis dizer que seus ouvintes eram adoradores inconscientes do Deus verdadeiro, que em última análise eram responsáveis pelo fenômeno que atribuíam a um Deus desconhecido. O que o apóstolo Paulo, então, irmãos, está querendo falar com relação a esse Deus desconhecido? Como os gregos, irmãos, eram extremamente politeístas, eles tinham deuses para tudo. Tudo que eles faziam, tudo que na criação eles tinham um Deus específico. Não muito diferente dos romanistas hoje. Para tudo que eles fazem, eles têm um Deus específico. Eles tinham deuses, todo aquele panteão já conhecido, mas eles também reservavam um espaço para um possível Deus que eles não sabiam que existiam. Então, o Deus desconhecido deles não era uma entidade especificamente, mas eles colocavam um altar para os deuses desconhecidos, como quem diz assim: nós não sabemos se pode existir mais algum Deus que nós não conseguimos imaginar, então para que esse Deus não se ire contra nós, nós fazemos então aqui um altar para esse Deus. O ponto então, irmãos, é que era um altar aos deuses desconhecidos. Paulo propositadamente toma esse conceito e muda para apresentar o verdadeiro Deus que de fato eles não conheciam. Então, com essa transição, o apóstolo Paulo faz o pulo para mostrar que de fato vocês não conhecem o Deus vivo e verdadeiro. E esse Deus vivo e verdadeiro que vocês não conhecem, que eu lhes anuncio agora, irmãos. Que eu lhes anuncio agora. Paulo, irmãos, Paulo sabia que isso ocorreria entre instruídos e letrados. Ele sabia que mesmo os epicureus que professavam a descrença em qualquer deuses, provavelmente rejeitavam a ideia de erigir um altar a qualquer deus. E como o apóstolo Paulo faz isso então, irmãos? A partir do versículo 24, o apóstolo Paulo ele passa a apresentar Deus. E a apresentação que o apóstolo Paulo faz aqui, irmãos, é extremamente importante para a nossa apologética. Porque os romanistas, ou os evidencialistas, muitos deles começam assim: vamos considerar a possibilidade de um possível Deus existir. E a partir disso, vamos verificar os fatos para provar esse possível Deus. O ponto é que todos os argumentos que vão por aí vão levar a um Deus genérico, que não é o Deus da Bíblia. O apóstolo Paulo não faz isso, irmãos. O apóstolo Paulo ele já começa a sua pregação apresentando que Deus é esse. Ele mostra, versículo 24, que esse Deus é o Deus Criador. Versículo 25, que esse Deus ele é o autossuficiente. Versículo 26, que esse Deus ele é o providente que se revela na criação para se relacionar com o homem. Versículo 27. Versículo 28 a 29, que esse Deus nós temos a dependência desse Deus e que esse Deus é independente de nós. E versículo 29, que esse Deus ele é singular, ele é único. Ele pressupõe esse Deus, irmãos, desde o começo. Ele não coloca Deus numa cadeira de réu para tentar provar a existência de Deus. Não. Ele já começa apresentando esse Deus vivo e verdadeiro, que de fato vocês não conhecem, mas eis o Deus que eu vos apresento. E por último, irmãos, ele não usa uma linguagem teológica. Percebemos que o apóstolo Paulo ele não faz uma linguagem teológica. Esse aqui é um ponto interessante da apologética, irmãos. Ele fala acerca das doutrinas da palavra de Deus sem necessariamente usar uma linguagem teológica. E isso é interessante, irmãos, porque o apóstolo Paulo faz uma coisa que muitos querem fazer, mas não conseguem porque negociam conceitos. O apóstolo Paulo apresenta o Deus que é criador, o Deus que é providente, o Deus que é independente, mas na linguagem deles. Hoje, muitos querem fazer a mesma coisa, só que esvaziam todos os conceitos da palavra de Deus. O apóstolo Paulo ele prega o evangelho na linguagem deles, para que então eles possam entender que esse Deus que ele está falando é o Deus da Escritura Sagrada. Ele até cita então, irmãos, no versículo 28, um poeta, veja comigo por favor, ateniense. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele somos gerações, somos geração. Então,
Isso, irmãos, o apóstolo Paulo faz menção disso para dizer assim: isso que vocês aplicam a Zeus, e esse poema é um poeta ao Zeus, ao deus grego, não é próprio dele, mas sim do Deus vivo e verdadeiro que eu passo a pregar. O problema, irmãos, é que o apóstolo Paulo, ele não para aqui, ele avança. Ele não para simplesmente num discurso filosófico, ele vai até o verdadeiro ponto da sua apologética, que é o ponto alto da nossa exposição, irmãos, que é ele chega em Cristo. Ele não para simplesmente num discurso filosófico de ideias sem sentido e simplesmente querendo convencer eles de uma ideia filosófica. Ele vai até aquele que é o alvo máximo da apologética, irmãos. Ele começa então, versículo 31 a 34, a apresentar as reivindicações desse Deus. Veja por favor comigo, irmãos. Ele diz: ora, esse Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram a respeito disso, que ouviremos em outra ocasião. O que é que o apóstolo Paulo faz então aqui, irmãos? Ele apresenta o varão que o Senhor havia separado para julgar vivos e mortos. Ele chega na doutrina do juízo final e da ressurreição de Cristo, irmãos. Ele não esconde Cristo como se isso não importasse. Ele mostra que exatamente Cristo é o alvo da sua apologética. E isso faz, irmãos, a nossa apologética ser uma apologética cristocêntrica. Eu não fico perdendo tempo com coisas inúteis que não vão levar a nada, mas eu levo o argumento até chegar naquele que é o verdadeiro alvo, naquele que transforma os corações dos homens. Não é desconsiderando o Deus que se revela que eu chegarei ao Deus revelado e à ressurreição de Cristo, mas é tomando desde o início o Deus que se revelou. Não é a filosofia pela filosofia, irmãos. Não é argumento pelo argumento, mas é tudo isso para chegar em Cristo. Para chegar em Cristo. Limitar a nossa apologética, irmãos, simplesmente a argumentos, a tentar convencer, é fazer uma apologética arrogante. É fazer uma apologética que não exalta a Cristo. E que coisa terrível, irmãos. É o Cristo que nós pregamos ser encoberto e escondido dos homens, atrás de um amontoado de arrogância dos seus próprios pregadores. Nós precisamos, irmãos, ter esse alvo em mente. Quando nós iniciarmos a apologética, nós queremos conduzir até Cristo. E o ponto aqui, então, irmãos, é que de fato, como certa vez Van Til foi acusado, um dos seus críticos escreveu para Van Til dizendo: Van Til, você parece não fazer uma distinção muito clara entre apologética e evangelismo. E aí Van Til ele vai e responde para essa pessoa assim: de fato, parece que eu não faço mesmo uma distinção entre apologética e evangelismo. É porque não há como fazer as duas coisas de maneira separada. Todo o fazer apologético do crente, ele vai mostrar e apresentar as reivindicações de Cristo para que eles se submetam ao Senhor Jesus Cristo. Não há uma separação nesse sentido. De fato, todo evangelismo ele é apologético e toda apologética é evangelística, apontando e chegando para Cristo. Cristo como aquele que transforma os corações, como aquele que liberta verdadeiramente o homem. Qual é a evidência, então, irmãos, de que o apóstolo Paulo, ele de fato intentava isso desde o princípio? Veja o que aconteceu. Uma das evidências que o texto nos traz é exatamente o que aconteceu após o apóstolo Paulo apresentar a Cristo como aquele varão que Deus havia destinado para julgar os vivos e mortos. Ele diz: quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A esta altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve também alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. A evidência, então, irmãos, de que o apóstolo Paulo, a prova de que o apóstolo Paulo de fato queria chegar até Cristo, foi a reação dos filósofos atenienses.
Se ele simplesmente parasse no raciocínio filosófico, bonito, belo acerca da divindade, na sua apologética, e não trouxesse a reivindicação de Cristo para que esses homens se curvassem perante Cristo, perante esse que o Senhor constituiu como juiz de todos, a conversa pararia ali de maneira muito tranquila. Mas quando ele falou desse varão que Deus constituiu, da ressurreição dos mortos, do dia do juízo, esses homens passaram a escarnecer de Paulo. Ou disseram, tá bom, Paulo, a gente ouve você depois. Mas o Senhor, com a sua graça, salvou alguns destes que ouviram a pregação do Evangelho. Por isso, crente, não se desanime no seu fazer apologético. Não pense assim, pastor, eu não tenho tanta capacidade assim de argumentar com talvez o meu colega universitário ou você que tem o seu vizinho que é muito estudado. Não se angustie. Qual é o ponto fundamental da apologética? É você apresentar aquele varão, Cristo Jesus, que Deus constituiu, como que pode salvar todo pecador rebelde e que se rebela contra o nosso Deus. Uma das evidências claras disso, então, irmãos, que o apóstolo Paulo, desde o princípio, queria alcançar os atenienses com Cristo e não com filosofia pela filosofia, é o que ele fala aos coríntios sobre isso. E o que ele fala na carta aos Coríntios, irmãos, é fundamental porque, veja comigo, capítulo 18, versículo 1. A cidade que o apóstolo Paulo vai logo após Atenas é exatamente Corinto. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. E algumas pessoas vão falar assim, não, Paulo viu que, na verdade, não dá muito certo esse negócio de fazer apologética. Então, ele quer ficar com a pregação só de Cristo mesmo, pura e simples, colocando aqui uma oposição ao que Paulo vai falar aqui já que nós vamos ler. Mas é exatamente o contrário, irmãos. O apóstolo Paulo ele nunca perdeu de vista o propósito primário da sua apologética. É apresentar a Cristo como aquele que pode, tirando o falso fundamento do homem e colocando o verdadeiro fundamento, que é Cristo. Veja, por favor, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6 até o 16. Veja o que Paulo fala. Perdão, irmãos, a partir do capítulo 1, versículo 21 até o versículo 25, e depois 2, 6 e 16, e depois 3, 18 em diante. Veja o que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprova a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Agora vá para o capítulo 2, versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para conhecermos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Agora veja, por favor, irmãos, versículo 18 do capítulo 3. O apóstolo Paulo continua no seu raciocínio da sua centralidade e suficiência de Cristo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século,
faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria estultícia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Por isso, irmãos, apresentar Cristo na nossa apologética como nosso alvo, nosso objetivo no fazer apologético, não é simplesmente um feijão com arroz, não é uma coisa básica, não. É exatamente a glória da pregação do Evangelho. É o melhor que nós poderíamos dar aos homens. É Cristo, o único Deus Salvador, que pode transformar tudo, inclusive a visão dos homens acerca de Deus e da vida. Assim, irmãos, quando nós fizermos apologética, se nós queremos fazer uma apologética cristocêntrica, nós devemos começar desde o princípio, pelo Deus que se revela na Escritura Sagrada, objetivando chegar no Cristo que revela esse Deus. E assim, nós faremos uma apologética cristocêntrica. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos capacite, então, a fazermos dessa forma. Oremos. Senhor Deus, exaltado seja o Teu nome, Pai, por Teu amor e por Tua misericórdia, porque nós não fomos salvos, Senhor, pela sabedoria desse mundo, porque conforme nós vimos hoje, o homem que está fora de Ti, Senhor, o homem que nega ao Senhor, nega a Tua palavra, Pai, está na verdade envolto em idolatria, em superstição, em vã imaginação, Senhor. Mas o Senhor nos salvou pela Tua palavra, o Senhor nos salvou por meio de Cristo, e nós exaltamos e glorificamos ao Senhor por isso. Nós pedimos, Senhor, a Tua graça também no nosso fazer apologético, Senhor.